Afirmam os moradores, quem vive no Imbé desconhece o significado do verbo vegetar. E quem morre no Imbé economiza o dinheiro da passagem, não precisa viajar, pois já está no paraíso. Imbé, o local perfeito para se viver ou veranear. Perfeito! Bom, vamos refazer a frase. Imbé, perfeito, não fosse as inexplicáveis imperfeições. Morcego. Assim Sofá de Pobre chama suas fontes, dando-lhes garantia de sigilo de identidade. Recebemos dos morcegos diariamente inúmeros e-mails, com informações, notícias, denúncias, piadas, brincadeiras, curiosidades. É graças a esses apoiadores, a esses que nos prestigiam, ajudando a montar e fazer caminhar o Sofá de Pobre, que o nosso canal consegue ter um material para colocar no ar, no mínimo, um vídeo por dia. Claro, as informações, elas são avaliadas, analisadas. Alguns vídeos recebidos, a gente põe de lado achando melhor não veicular, por serem denúncias sérias, não vindas acompanhadas das provas necessárias. E nós não estamos aqui para criar fake news ou caluniar quem quer que seja. Outras são divertidas, são curiosidades, mas muitas vezes focadas num único assunto. E o Sofá de Pobre, ele tem como meta se tornar uma revista múltipla. Não só para um público direcionado, falando de tudo um pouco. Então essas, apesar de, entre aspas, aprovadas, aguardam o seu dia para serem veiculadas. Tem aquelas complicadas, aquelas denúncias que mexem com muita gente, que trazem verdades escondidas lá no fundo, nos esgotos da sociedade, e chegam até nós acompanhadas de provas. Então essas nós colocamos no ar. Claro, também a gente faz aqueles vídeos de zoação, de brincadeira. É uma forma de dar uma cara diferenciada ao Sofá de Pobre. Mas tem algumas, igual a essa que chegou até nós e deu origem a esse vídeo, que ao olharmos, pensamos, é improvável, mas não é impossível. Se tudo o que nos foi passado for verdade, chegaremos à raia do absurdo. Mas dentro daquilo que deve ser descartado por ser exagero ou mal entendido, tem nas entrelinhas fatos que batem com a realidade. Então, sem muito conversar, iremos direto ao vídeo. Ele é direcionado aos habitantes de Imbé, no Rio Grande do Sul. Mas tem a ver com todo o estado, porque quem nessa província de São Pedro não tem um contato direto ou indireto com o litoral norte gaúcho? Então o vídeo está aí. Conclusão, cada um tire a sua. Solução? Bom, aqueles que podem dá-las, com essa informação em mãos, por favor, façam em nome do melhor para a população do município de Imbé. Amigas e amigos do Sofá de Pobre Masquetal, sou Romário Oliveira e o assunto de hoje é Imbé, cidade sem lotérica, é bairro.
informações chegadas nesse vídeo, no município do Imbé existiam 2 agências lotéricas da Caixa Econômica Federal. Uma localizada no centro da cidade, ao lado da galeria onde se encontra o Banrisul, e a outra no centro de Mariluz, em frente ao supermercado Assum. Olha, eu conheci as 2 agências e confesso ter ficado surpreso, porque, honestamente, eu jurava que no Imbé existissem mais lotéricas, só 2. Poxa, tem cidades do mesmo tamanho, até menores, que possuem 3, 4, 5. Bom, eu conheço cidades que na mesma esquina tem 3 lotéricas. Agora no Imbé, só 2. Esse fato já chamou a atenção dos membros do Sofá de Pobre. E segundo consta, as 2 agências lotéricas pertenciam a um ex-vereador da cidade. Por sinal, uma pessoa muito querida entre os locais. Inclusive, a sua agência do centro, ali em frente do Banrisul, ela fechou e ele abriu outra, mais moderna, mais preparada para receber seus clientes, agora em frente à Caixa Econômica Federal. E a agência de Mariluz, por ser pequena, estava em vias também de trocar de sede. Uma loja ao lado, mas muito maior, dando conforto a seus clientes. Mas no ano passado, nas eleições de 2020, o proprietário das lotéricas não conseguiu se reeleger vereador. Acontece, é da política. Mas o que mais chamou a atenção, que no final da campanha, as lotéricas simplesmente encerraram atividades. Segundo o Morcego, diante do fechamento das agências, os boatos começaram. Uns falavam em questões familiares, questões de saúde, que o proprietário, que o empresário estava com sérios problemas de saúde na sua família. Outras falavam que o contrato com a Caixa Federal havia encerrado e ele não queria ou não conseguia renovar. Bom, essa foi facilmente descartada por nós, porque, como falamos, como ele poderia não querer ou estar em dificuldades de renovar contratos se estava investindo em novas lojas? Não tinha lógica. A terceira opção, olha, essa a gente não quis nem considerar, de tão absurda que nos pareceu, é que por ser opositor daqueles que conseguiram se eleger em 2020, ele não estava conseguindo reabrir as suas agências lotéricas por questões burocráticas municipais, ou seja, estavam boicotando um comércio essencial para o município por causa de picuinhas políticas. Isso, honestamente, nós estamos colocando porque assim recebemos a informação que nos foi passada também como uma das possibilidades. Ninguém está afirmando nada. E não dá para afirmar, né? Porque se chegarmos ou se chegamos nesse nível, aí, por favor, podem fechar a chave da cidade, dar para as baleias comerem e todo mundo ir embora, que virou um nada absoluto. Em meio a esse multiplicar de suposições, a população ficou sem uma única agência lotérica. Em 2021, nós já estamos chegando no mês de agosto.
E Imbé não tem uma única agência lotérica. Isso já seria um absurdo em tempos normais. Agora imagine em época de pandemia, que a pessoa tem que sair o mínimo possível de casa, tem que evitar pegar ônibus, até mesmo transitar de carro. Como ela vai fazer para pagar as suas contas? Como ela vai fazer para fazer o seu joguinho, sua fezinha? Qual brasileiro que não gosta de um joguinho? Ah, mas hoje tudo pode ser online, não precisa sair de casa. Isso fala a molecada, que já cresceu com internet, com computador, sendo uma realidade em suas vidas. Agora, os mais velhos não têm esse domínio do universo online. Eles ainda precisam ir muito do atendimento presencial. E se formos analisar, a população do Imbé é basicamente de idosos. Então, lotérica da Caixa Econômica Federal para Imbé é algo vital, até mesmo, pasmem, para o comércio em geral, porque sabe o que está acontecendo? O imbeense, que necessita de uma agência lotérica, está indo a Tramandaí. Claro, já que ele está em Tramandaí, ele vai fazer a sua refeição, o seu lanche, na cidade vizinha. E se ele está precisando fazer algumas compras no mercado, ele vai no supermercado de Tramandaí. Se precisa de outros artigos, numa farmácia, numa roupa, ele vai aonde? Onde está mais próximo. Ou seja, o consumidor do Imbé está sendo obrigado a ir a Tramandaí em busca de uma lotérica, e já que lá está, movimenta o comércio da cidade que o recebeu. Isso não pode acontecer. Atenção, por favor, autoridades responsáveis. Por que o município do Imbé não tem uma agência lotérica da Caixa Econômica Federal? A concessão, pelo que eu saiba, não existe um número limite. A Caixa não impõe só uma, só duas, sabe? Dependendo da população, do movimento. Não. O empresário que lá chegar e oferecer tudo aquilo que a Caixa exige de garantia, ele tem sim o direito à concessão. Então, por que nenhum empresário imbeense se anima? E por que as autoridades... mas vem cá, não é função da prefeitura se envolver nessas questões comerciais? Claro que não é. Mas a prefeitura pode sim apoiar, favorecer, desburocratizar naquilo que lhe cabe para facilitar a vinda de uma agência lotérica. Se o ex-proprietário está com alguma dificuldade com relação à Caixa Federal, bom, aí é um problema de uma burocracia, de um setor que ninguém tem nada a ver com isso. Mas se for por causa de documentação municipal, poxa! Vamos ajudar Imbé a crescer. Vamos esquecer picuinhas, coisinhas menores e pensar numa coletividade. Imbé não pode, município nenhum pode ficar sem agências lotéricas da Caixa Econômica Federal. E no município de Imbé, a coisa se agrava mais ainda, porque é uma cidade com poucas agências bancárias. Então, o povo, ele fica órfão desse tipo de serviço e não pode acontecer. Então, o que esse morcego nos pede é que a cidade volte a ter não só uma, mas várias agências lotéricas. Poxa, centro de Tramandaí tem 3, que eu saiba. Tem 3. Agora, no centro do Imbé tem só uma. E outra, e Mariluz, e Albatroz, e Santa Terezinha. Por que não podem ter mais lotéricas no Imbé? Porque nenhum empresário imbeense, a não ser aquele que já explorava o setor, não tem interesse ou não tem acesso a concessões.
Por que as lotéricas que existiam no passado estão fechadas? O que precisa para que elas sejam reabertas? Vamos pensar. Vamos pensar na população. Vamos resolver esse problema. Fazer de tudo para quem possa resolvê-lo, que torne possível terminar com essa lacuna inexplicável. E simplesmente portas fechadas e silêncio, com todo mundo lavando as mãos, dando origem apenas a boatos, não irá solucionar o problema. E cada dia que passa, aquela sensação de que Imbé se tornou um município, mas continua com aquele ranço de bairro. Parece que gosta de depender de outras cidades. É tão forte em alguns setores e tão carente em outros. Isso não pode acontecer, porque uma cidade que resolveu se emancipar tem que andar com as próprias pernas. Se o consumidor, se o cidadão do Imbé, resolver pegar o seu dinheiro, o seu carro e gastar numa cidade vizinha, livre-arbítrio, ele é livre para escolher. Mas com os administradores locais tendo a certeza, ele foi para lá porque quis, porque aqui nós temos todos os serviços. Então era isso. A reclamação do morcego está lançada. Com a palavra, às autoridades. Com a palavra, aos envolvidos nos trâmites que tornam possíveis aberturas de agências lotéricas no município. Não havendo nada mais a tratar, eu, Romário Oliveira, lavrei o presente vídeo, que será assinado por mim e pela história. Assunto encerrado e ponto final.